Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos então começar a nossa aula 10, que o conteúdo é as circunferências cônicas, né? Então, dentro desse conteúdo, nós vamos ver circunferência, definição e construção, a equação da circunferência e a área do círculo. Bora lá? Primeiramente, vamos definir uma circunferência, né? Então, circunferência é uma linha fechada em um plano em que todos os pontos estão a uma mesma distância de um ponto fixo, denominado centro. Cada segmento de reta com uma extremidade no centro e outra na circunferência é chamado raio. Olha só, aqui nós temos um plano cartesiano ortogonal, onde nós temos o eixo X e o eixo Y, ok? Bom, aqui eu vou construir a nossa circunferência. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, o eixo, aqui no eixo X, 3, e no eixo Y, tá? 2. Então, eu tenho um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de O, que as coordenadas são 3 e 2. Aqui vai ser o quê? Por que eu chamei ele de O? Porque ele é o centro da circunferência. Bom, e essa circunferência eu vou construí-la com um raio, tá? Vou pegar aqui a nossa régua, com um raio de 2 centímetros, aliás, aqui, ó, 2 centímetros, ok? Então, 2 centímetros. Lembrando que aqui, cada distância aqui de um lado e de outro aqui no quadrado é 2 centímetros, né? Ó, ok? Certo? 2 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou construir, né, ali o centro, né? Então, eu vou construir a circunferência aqui agora, ó. Ok. Aqui. Ó, olha onde ela passou ali. Opa. Aqui. Então, pronto. Se vocês estão conseguindo ver direitinho a circunferência ali, ok? Então, ó, vamos entender aqui, então. O centro, né? Vamos aqui ver os elementos dessa circunferência. Então, o que ela tem aqui? O que o ponto é? Ele é o centro. Então, ele é o centro da circunferência, que tem coordenadas 3 e 2, ok? Ah, o raio, ó. O raio é a distância do centro a uma extremidade. Eu vou chamar essa extremidade aqui, esse ponto aqui de A. Quais são as coordenadas dele, ó? 5 e 2, ok? Então, aqui, ó, essa distância aqui, essa distância do centro até o ponto A, então, ó, nós chamamos de raio. Então, do ponto O até o ponto A é o raio, né? Então, para eu saber a distância disso, vai ser o quê? De A até O. Vai ser a distância do segmento AO. E distância você já sabe como calcula, né? Bom, então aqui, ó, e detalhe, olha por onde essa circunferência ela passou. Ela tocou nesse ponto aqui, ó, né? Que eu vou chamar ele de C. Ela tocou nesse ponto aqui, cujas coordenadas são 3 e 0, certo? Então, ó, ali eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de ponto D, certo? Esse ponto D tem coordenada 3 e 4. Aqui, de C até D, ó, essa distância aqui, de C até D, nós temos o quê? Nós temos ó, a distância de C até D, nós chamamos isso de diâmetro, ok? Tá?
Então, vamos diminuir um pouquinho aqui. Então, a partir daqui, nós vamos estar trabalhando esse conteúdo, certo? Então, olha só, nós vamos estudar a circunferência no plano cartesiano. Para isso, vamos considerar a circunferência de centro O, onde eu tenho o x de O e o y de O, e o raio de medida R e um ponto A, que eu vou chamar de A e y de A, pertencente a ela. E aqui, ó, no x de O e y de O, eu vou chamar de A e B, certo? Então, nessa circunferência, a medida R do raio é dada pela distância. Lembra que eu falei agora para vocês? Aqui, lembra da regrinha da distância entre dois pontos. Aí eu substituí aqui, ó, o x de O é quem é A e o y de O é B. Então, partindo disso, ó, o que eu fiz? Eu levei ambos os membros ao quadrado, né? Cancela aqui, sai. E R ao quadrado, continua R ao quadrado. Então, o que que nós temos aqui, então? Nós temos a equação reduzida da circunferência. Então, guarda essa informação. Ó. Esse aqui é a equação reduzida da circunferência, ok? Bom, o que que eu vou fazer agora? A partir disso aqui, eu vou resolver isso. Para eu encontrar a equação geral da circunferência, a segunda equação dela. Então, vamos resolver lá, ok? Aqui é o quadrado da diferença, ó. Então, vai ficar quadrado, primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Aqui também é o quadrado da diferença, então vou do mesmo jeito, ó. Quadrado mais quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a R ao quadrado, ok? Bom, eu vou só inverter isso aqui, ó, porque eu tenho um produto aqui, não tem? Então, não vai mudar nada se eu colocar x vezes a ou a vezes x, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 2a de x mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2b de y mais b ao quadrado. Isso é igual a r ao quadrado, ok? Vou trazer esse r ao quadrado para cá. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Eu trazendo o r ao quadrado para cá. Então, eu tenho aqui a equação geral da circunferência, que é x ao quadrado. Olha o que que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei juntinho aqui, bem bonitinho, ó. X com y. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. Esses dois termos eu vou colocá-los juntos também. Vai ficar menos 2ax menos 2by. E esses dois eu vou colocar juntos também. Mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse r ao quadrado aqui é positivo, passo para cá, negativo. E tudo isso é igual a zero. Então, o que que a gente encontrou? A equação geral da circunferência. Vamos ver, então, aqui agora um exemplo, né? Tá lá, questão número 1. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência de equação. Então, ele já nos deu aqui a equação. Se você notar, é a equação geral, né? E aí, nós temos duas maneiras de resolver isso. Então, primeiro eu vou passar aqui para vocês. Completando os quadrados. Eu digo para vocês, dá uma estudadinha nos quadrados, né? Nos produtos notáveis, quadrado da diferença, quadrado da soma, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Na forma reduzida, ó, escrever em quadrados é o seguinte, eu vou pegar na forma reduzida, ok? Certo? E vou trabalhar isso aqui, ó. Então, eu tenho x ao quadrado, mais o quadrado mais 4x menos 6y menos 3. Então, eu tenho que completar os quadrados aqui, ó. Se você notar, tá faltando aqui. Então, vamos trabalhar isso agora. Então, vamos lá, vamos pegar só a variável x, ok? Então, eu tenho x ao quadrado mais 4x, né? E tá faltando um termo aqui, ó, não tá? Ok? Bom, aí eu pego só o de y agora, mais y ao quadrado menos 6y. E também tá faltando um termo aqui, ó. Certo? Então, olha só. O quadrado da diferença é o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, não é isso?
Então, olha só, a gente tem, então, o primeiro aqui e o segundo elemento, ó. Temos o primeiro e temos o segundo. Quem tá faltando aqui agora, ó, né? Tá faltando o que então para nós? Ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo nós já temos, que é esse. Então, qual que é o valor aqui? Vamos pensar? Eu tenho aqui, ó, x, né? Mais, ok? Então, eu tenho um termo aqui, ó, 2 vezes esse vai dar esse. Então, 2 vezes quanto vai dar? Dar 4. É 2, né? Então, esse 2 ao quadrado, então aqui é mais 4, ok? E aqui, ó, mesma coisa também, certo? Aqui, ó, eu tenho, né, é o y menos 2 vezes esse, dá esse aqui. Então, 2 vezes quanto vai dar 6? 2 vezes 3, né? Lembrando que é ao quadrado e aqui não vem ao quadrado, então aqui é quem? Aqui é mais 3 ao quadrado, 9, ok? Então, descobrindo isso, o que a gente tem aqui então, ó? Nós temos, vou colocar aqui, o que a gente tem então? X mais 2 ao quadrado, certo? E temos mais y menos 3 ao quadrado. E isso é igual a quanto? Aqui, ó, o que a gente precisou aqui, ó, do 4, do 9 e o 3. Então, a gente soma, então, 4 mais 9 mais 3. Então, vai dar, ó, 9, 4, 3, 16. Então, aqui vai ser o quê? O que 16 é? É o mesmo que 4 ao quadrado. Então, olha só, relembrando aqui qual que é a fórmula, né, da distância, que o nosso rzinho ao quadrado, deu 4 ao quadrado, então o nosso r é 4. Nós queremos essas coordenadas aqui, não é isso? X de O e o Y de O, né? Então, a gente encontrou aqui, ó, quem é o X de O. Aí, eu tenho que fazer esse jogo de sinal, então, menos com mais, então, vai dar menos 2. E o Y de O, menos com, é esse aqui, menos com menos é mais, então esse é o nosso ponto, que são, né, pediu as coordenadas, então ele pediu aqui, ó, o exercício, determina as coordenadas, então as coordenadas do centro é menos 2 e 3, e o raio é 4, ok? Segunda maneira, nós chamamos o método da comparação, tá? Então, nós vamos comparar termo a termo todos os coeficientes da equação geral da circunferência, certo? Então, lembrando aqui, ó, a equação geral, né? É essa fórmula aqui, né? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r, né? Essa aqui é a equação que ele nos deu. Então, vamos aqui, ó. Vamos, então, estabelecer aqui. Somente os coeficientes, então. Então, aqui eu tenho, ó. Então, isso aqui, né, é o coeficiente x. Então, eu coloquei aqui, ó. E quem é o coeficiente x aqui, ó? Igual. Então, vamos estabelecer essa comparação. Então, esse coeficiente é igual a esse. Daí, a gente vai achar a. Ok? Então, vai ser a igual a 4. O menos 2 está multiplicando, o menos 2 passa dividindo, né? Então, a igual a menos 2. Olha que rapidez. Aí, agora, vamos, então, no b, ó. Aqui, né, o coeficiente, ó, de y, que é menos 2b. Então, coloquei menos 2b. Ele é igual ao coeficiente y de k. Quem é o y de k? Menos 6. Então, menos 2b é igual a menos 6. Então, vamos encontrar o coeficiente, ó. O menos 2 está multiplicando, o menos 2 passa dividindo. Então, o b é igual a menos com menos, mais 6 por 2, 3. Olha que rapidez. E agora, para a gente encontrar o raio, nós vamos pegar o quê? O a ao quadrado mais o b ao quadrado menos r ao quadrado, né? Isso é igual ao coeficiente linear lá, que é quanto? Menos 3, ok? Então, ó, o a a gente já tem, que é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. O b a gente já tem, que é 3 ao quadrado. Menos r ao quadrado, isso é igual a menos 3. Vamos calcular aqui, então. Menos 2 ao quadrado é 4.
3 ao quadrado, 9, menos r ao quadrado igual a menos 3. Então, vai ficar aqui menos r ao quadrado igual a menos 3. Eu já vou somar 4 e 9, 13. Vai dar 13 positivo, passo para cá, negativo. Bom, vou multiplicar isso aqui por menos 1, né? Então, r ao quadrado, sinais iguais, soma e conserva o sinal, dá 16. Então, r é igual a raiz quadrada de 16, mais ou menos, né, gente? Então, r não pode ser o negativo, porque nós estamos trabalhando com distância. Opa, raiz quadrada de 16 é 4. Ok? Então, olha só, 2 métodos diferentes. E imagino que vocês vão gostar desse, né? Mais rápido e prático.